Parabéns Prazer, pelo Robledo. filme. Obrigado. Esse filme me pareceu muito pessoal para ti, né? Tu acabou de se envolvendo também como produtor, né? Um projeto muito longo e tal. Queria que tu falasse para ti como é que nasceu o teu envolvimento com o Viagem de Pedro. Quando surgiu a ideia de fazer Dom Pedro I, numa conversa com um dos produtores, o Mário Canivella, a gente pensou que seria muito importante ter um olhar feminino sobre essa história que já foi contada de diversas maneiras. Na hora eu pensei na Laís Bodansky, liguei para ela, a gente tinha trocado contato numa outra pré-estreia, já tinha o desejo de trabalhar com ela há bastante tempo. Acho ela faz parte do grupo dos nossos melhores diretores, uma grande diretora, e ela ficou interessada, marcamos um café e ela topou. A partir daí a gente começou a entender como seria contar a história de Dom Pedro. Era um momento na minha carreira que eu estava querendo ter um pouco mais de controle sobre a minha narrativa dos personagens que eu queria fazer ao longo da minha vida. Por isso que eu comecei a trabalhar como produtor, coprodutor, produtor associado em vários projetos. E, inicialmente, nosso filme ia ser um épico, ia contar toda a história desde a chegada da família real. E a Laís, também nossa roteirista, naquele momento não era, se tornou nossa roteirista num momento num desses momentos que a gente estava entendendo qual caminho o filme ia tomar, escolheu esse recorte da história, que é um recorte que Dom Pedro é expulso do Brasil, está extremamente frágil. Ela trouxe elementos para o roteiro sobre a epilepsia, a gente fala sobre a sífilis, a falta de virilidade, ele não consegue engravidar sua jovem esposa. A gente traz elementos de que Dom Pedro, na verdade, era um grande estrategista militar e não necessariamente um estrategista político, que esse lugar ficava mais para Leopoldina e para José Bonifácio. É a forma como a gente retrata, a falta que ela faz, os fantasmas que ficam à sua volta ao longo do filme. E o meu desejo como ator, quando a gente tem um olhar feminino e a gente tem o olhar da Laís, é de convidar o Brasil para esse personagem que eu tive a sorte de fazer na escola, foi o meu primeiro papel, na 3ª série, com 10 anos. Eu fiz Dom Pedro, minha vassoura era um cavalo branco imenso e a minha espada de papel era uma espada com o aço mais poderoso do mundo. E, na verdade, Dom Pedro não fez o grito da independência no cavalo, e sim numa mula. E, como eu disse, ele não estava tão preocupado assim com o Brasil. Siehst du dieses Stück Erde? Es wird verschwinden. Es wird nur zu einer vage Erinnerung eines riesigen Landes. Ein Projekt, bei dem du glaubtest, dass es funktionieren würde. Então, quando a gente tem um olhar feminino, a gente desconstrói esse herói e a gente convida as pessoas a entrar em contato com essa figura contraditória e como a Isabel Zoá, que estava comigo, que é uma grande atriz que estava até agora, a gente estava dando muitas entrevistas juntos. Ela é maravilhosa e ela trouxe uma coisa que eu acho muito importante, que é o Dom Pedro é um personagem contraditório, mas o Brasil é um país contraditório. Então, nosso filme ele não é necessariamente histórico, é um filme extremamente atual. Sabe que é interessante isso que tu falou ali, a questão, né, que a gente sabe que ele não estava naquele cavalo branco, ele estava numa mula, né, não foi uma iniciativa dele, foi mais da esposa, porque a gente aprende na escola uma outra visão, né, dessa independência, desse Brasil, dessa nossa história, e é um revisionismo, né, a gente está revendo muitas dessas coisas. Eu assisti ao Viagem de Pedro ontem, eu assisti agora há pouco, e eu ainda estou muito impactado pelo filme, mas o filme começou a repercutir já no final do ano passado, né, quando passou na Mostra, Sim. passou no Festival do Rio, e eu fui bombardeado por muitas informações durante esse período. E acho que o senso comum não vai esperando um filme épico tradicional, porque é um filme bem diferente. Eu acho que muita gente, agora o filme entrando em cartaz, vai ter isso, né? Vai esperar uma história do Dom Pedro lá e vai ver outra coisa. Como é que é lidar com essas expectativas, né, que as pessoas vão depositando sobre uma figura que é tão de senso comum como o Dom Pedro?
Bom, de forma alguma, durante todo o nosso trabalho de divulgação e nas entrevistas, e até mesmo no nosso trailer, a gente não convida o espectador para esse app, né? A gente convida para conhecer esse ser humano, esse cara cheio de fragilidades, sob esse período que a gente não tem muitos registros. O nosso roteiro acaba sendo o nosso guia, o nosso guion, como é roteiro em espanhol, para a gente convidar o espectador. Mas, na minha opinião, acaba sendo muito preciso, porque se comunica muito bem com todas as questões, como eu já disse, que a gente vem dialogando e vem lutando contra. Então, por um outro lado, como produtor e também como ator, eu torço que as pessoas se conectem com o filme, que elas estejam interessadas em conhecer a nossa história de um jeito diferente, porque se o nosso filme na primeira semana não tem não tem um grande número de espectadores, a gente felizmente dá lugar para um Marvel, e o que eu não tenho nada contra, eu também assisto, adoro, mas eu sei que a gente tem que ter um espaço especial para o cinema brasileiro e para as nossas obras. Sim. Isso que é interessante, tu falou que tu disse que logo de início tu pensou numa diretora feminina. Se a gente vai ver os teus trabalhos do cinema, tu teve pouco contato com realizadoras, né? Tu fez uma participação no De Pernas pro Ar com a Júlia Rezende, mas a maioria tu trabalhou com homens. O que uma mulher agregou de diferente no dia a dia do set? Como é que foi esse teu primeiro contato, que é um filme de início ao fim que tu faz com uma mulher? Bom, eu tive muita sorte na televisão de trabalhar com muitas diretoras mulheres, né? Trabalhei muito com a Amora Maltner, trabalhei com outras diretoras também, Joana Jabassi, Natália Grimberg, mas no ambiente cinematográfico, realmente eu tive poucas experiências. Com a Júlia foi uma grande brincadeira, junto com a Ingrid Guimarães, né? É uma brincadeira que deu muito certo, a nossa cena foi super marcante para mim, mas tem características diferentes, porque eu acho que e eu, como produtor, eu venho trabalhando com muitas roteiristas, assim, eu trabalho com uma roteirista que eu gosto muito, a Sofia Maria, ela me ajuda a colocar ideias no papel, ela vem me ajudando em séries que eu venho desenvolvendo. O feminino traz um olhar que, às vezes, é impossível para nós, homens, a gente alcançar, né? E eu não falo nem em termos de sensibilidade, porque eu acho que tem homens que têm uma sensibilidade muito aflorada. É mais raro, né? Mas temos. E eu acho que cada um tem a sua característica. Mas o feminino, ele entra em contato e se aprofunda em assuntos que convidam a gente a olhar para as situações de uma forma diferente. Dom Pedro, a gente não pode negar que foi uma figura política muito importante, né? E nós estamos vivendo, em 2022, um momento político muito importante para o Brasil. Como é que tu acha, como é que tu vê esse filme chegando? Vocês estão há anos trabalhando nesse filme, ele chegando nesse momento aos cinemas e ao público maior. O que esse filme tem a dizer para esse momento de Brasil? Olha, eu acho que é uma coincidência muito feliz. Eu, como produtor, não teria como ficar mais feliz sabendo que o coração de Dom Pedro está no Brasil. A gente está próximo a comemorar o nosso bicentenário, mas eu não sei se realmente é uma comemoração. A gente está às vésperas da eleição. Então, quando eu vou voltar a ser repetitivo, mas quando a gente fala de um filme que traz um personagem tão contraditório, a gente dialoga com esse Brasil contraditório na véspera de um acontecimento assim tão importante para a nação e para nós, cidadãos. Claro. Então, eu convido os espectadores a assistirem A Viagem de Pedro. A gente está estreando agora, no começo de setembro, nos cinemas, e eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Te vejo no inferno. Cauã, prazer de novo e muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, um bom dia para você. Abraço, tchau, tchau.